Olá, queridos. Agora vamos ver um outro problema que vai permitir a gente agora fazer a verificação da resultante centrípeta, abordar o conceito de resultante centrípeta. O que é a resultante centrípeta? É aquela força resultante que aparece no movimento circular. Lembrem-se da aula, né, de movimento. A gente resolveu um problema onde tinha o movimento circular, que você tinha a aceleração centrípeta. É aquela aceleração que é responsável pela variação da direção e sentido do vetor velocidade. Então, o movimento circular é um movimento interessante, porque o módulo da velocidade se mantém constante, mas é verdade, bem verdade que a direção e sentido da velocidade varia. O módulo da velocidade permanece constante, mas é um caso onde você vai ter uma força resultante diferente de zero. Então, isso é até interessante você notar que quando a gente fala que a velocidade ser constante significa que a força resultante é zero, isso significa que a gente tem uma velocidade constante mesmo. O vetor velocidade constante, inclusive sentido e direção dela, ok? Bom, e o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: vamos agora resolver esse problema aqui e a partir dele a gente vê esse conceito. Olha o que ele fala aí, ó. Graças aos automóveis, estamos mais acostumados com o movimento circular do que com o movimento circular horizontal do que com o movimento circular vertical. Neste exemplo, o movimento circular vertical parece violar a força da gravidade. Em 1901, em um espetáculo de circo, Alodari DeVille, Diávolo apresenta pela primeira vez um número de acrobacia que consiste em descrever um loop vertical, pedalando uma bicicleta. Supondo que o loop seja um círculo de raio 2,7 metros, qual é a menor velocidade v que Diávolo pode ter na parte mais alta do loop para que permaneça em contato na pista? Então, isso aqui é aquele problema também do globo da morte, onde você tem um motociclista e ele quer fazer esse loop aqui, essa volta. A pergunta seria qual é qual é a velocidade que ele tem que ter no ponto mais alto da trajetória dele, o ponto mais alto aqui em cima, para que ele não caia, não descolhe aqui da pista, não caia. E aí vamos aqui entender agora, sempre num problema de força, a gente tem que entender, a gente vai estar trabalhando aqui nesse ponto mais alto, ok? Sempre quando tem um problema de força, a gente precisa entender que a gente começa analisando um problema representando as forças que estão atuando no corpo. Então, nesse problema, a gente tem a força normal. O que é a força normal? É a força que a superfície está fazendo no corpo. Se o ciclista está aqui em cima, a força normal vai estar apontando para baixo. E a gente também tem a força da gravidade, que também aponta para baixo. Bom, e o que ele quer? Ele quer saber qual é a menor velocidade que esse ciclista tem que ter para fazer essa volta e não cair. Porque dependendo da velocidade que ele tem, ele não consegue chegar aqui em cima. Ele pode descolar e não completar a volta. Bom, uma vez que a gente escreveu isso, agora a gente procede normalmente. O que a gente precisa lembrar? Bom, a gente sabe que aliás, a força resultante, quem é a força resultante? Ela é massa vezes aceleração, força resultante. Olha, a gente sabe que a força resultante também pode ser calculada como quem? A força resultante é o somatório das forças que está atuando no corpo. Então, é a força normal mais a força gravitacional. Tá certo? Bom, vamos substituir o que a gente tem então agora. Ops. Vamos substituir o que a gente tem. Bom, a força normal é a massa vezes a aceleração. Já a força gravitacional é m vezes g. Bom, a gente precisa fazer uma discussão do seguinte.
A velocidade mínima, quanto maior essa velocidade que ele tiver aqui, ele vai ter maior facilidade para poder dar essa volta. Quanto menor essa velocidade aqui, ele vai ter mais dificuldade para dar essa volta. E aí o que isso significa? A condição extrema para ele completar essa volta é quando ele estiver na iminência de descolar com a superfície do globo. Quando ele estiver na iminência de descolar. E quando ele estiver na iminência de descolar, ele não vai ter mais contato com a superfície. Por isso, essa força resultante aqui vai ser zero. A força normal vai ser zero. Então, na iminência de descolar, a normal vale zero na condição de menor velocidade. E aí a gente vai ficar o seguinte, a gente fica simplesmente que m vezes a igual a m vezes g. Aí é lógico que você já pode cortar aqui o m com m, vai ficar a igual a g. O lance agora aqui é que aqui ele está no movimento circular. E no movimento circular, essa aceleração aqui no movimento circular é a aceleração centrípeta, que a gente viu lá no movimento circular. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta, só pegar aqui uma expressão matemática. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ACP, ela vai se calcular, a gente viu essa expressão lá quando viu um movimento circular, ela é a mesma coisa que v ao quadrado, v é a velocidade, sobre r. R é o raio. Bom, então a gente teria, no lugar do A dessa equação aqui, nós teríamos v ao quadrado sobre r igual a g. Então vamos substituir o que a gente tem agora. Quem é o R? O R a gente tem, o R vale 2,7 e o G vale 10. Então a gente vai ficar agora que V ao quadrado dá 27. E a gente tem que a velocidade é a raiz de 27. Tá bom? Raiz de 27. 27. Raiz de 27. Exibir, vou botar científico. Então 27 raiz. Raiz de 27 aproximadamente 5,2 metros por segundo. Então essa é a nossa velocidade. A velocidade mínima que ele vai ter que ter para poder dar essa volta completa vai valer 5,2 metros por segundo ao quadrado. Se ele passar ali com uma velocidade inferior a isso, ele vai descolar. Se ele passar ali com uma velocidade superior a isso, para ele vai ser melhor. E aí a força normal vai aumentando conforme o valor dessa velocidade. Bom, gente, essa semana era isso que eu tinha que passar. A gente repassou as principais forças que a gente vai precisar para os próximos tópicos. E na semana que vem a gente vai começar o conteúdo de trabalho e energia. Como eu disse, tendo alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar pelo chat, perguntar ao monitor. Estamos aí para qualquer coisa. E grande abraço e até a próxima semana.